No ar, o documento Jovem Pan. E hoje a gente fala sobre a operação da Polícia Federal que impediu o plano da facção criminosa PCC de matar o senador Sérgio Moro e outras autoridades. Além disso, o crime organizado quer Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, líder da organização criminosa, fora da cadeia. Um plano frustrado. A ordem de matar o senador Sérgio Moro veio de dentro do Departamento de Homicídios do PCC, primeiro comando da capital. Você vai ver agora o que está por trás do esquema do crime organizado que gastou 5 milhões de reais para resgatar Marcola e atacar autoridades. A investigação sobre o plano de matar e extorquir autoridades já acontecia há meses. A ordem de execução dos crimes veio de dentro dos presídios. Com atuação dentro e fora dos presídios brasileiros, inclusive internacionalmente, o PCC, primeiro comando da capital, é apontado como responsável pelo plano investigado pela Polícia Federal. O PCC se preparava para atacar servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e sequestros com extorsão. O plano foi desarticulado pela Polícia Federal. O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro era um dos alvos principais. Os que tiverem, eventualmente, aqueles alvos que foram identificados, né, o senador, a esposa do senador, esses já estão com segurança, que é o que dá para fazer dentro da estrutura de segurança. A própria Polícia Federal e a Polícia do Senado, né, ela tem steps, ela tem level, e dependendo do grau da ameaça, né, ela é trabalhada, então, colete, depois de colete, carro blindado escolta, né? Então, vai depender do grau, né, que é avaliado, existe uma avaliação de periculosidade. Então, essas autoridades, até por lei, assim como eu, né, têm direito à escolta. É difícil a gente falar isso e talvez a sociedade não saiba, mas, infelizmente, esse tipo de ameaça é muito comum, né? Não é um caso esporádico e não foi a primeira vez, né? A Polícia Federal sempre tem chegado antes, assim como as polícias estaduais, né, deflagrando investigações, operações, sempre no intuito de chegar antes que o criminoso. Então, é muito comum, né, nas escutas telefônicas, nas interceptações telemáticas, dentro, às vezes, de uma oitiva, de um processo, você detectar uma possível, né, ameaça de um alvo, eventualmente funcionários que estão muito perto e, não raras às vezes, desagrada o preso ao falar não permitir a entrada de uma comida. A operação prendeu os chefes da Sintonia Restrita, sendo 6 homens e 3 mulheres. Todos estavam em São Paulo. Também foram apreendidas joias, dinheiro em espécie, celulares, uma moto e um carro de luxo. Outros 2 procurados são do Paraná. O promotor de justiça Lincoln Gaquia, que há mais de 20 anos investiga a facção, também era alvo dos criminosos. As ameaças contra o promotor se repetem nos últimos 5 anos. Em 2018, a polícia prendeu em Presidente Venceslau Maria Elaine de Oliveira e Alessandra Cristina Vieira, que iam visitar os presos Júlio César Figueira e Mauro César dos Santos Silva. Com as duas, foram achadas mensagens codificadas que foram decifradas. Os textos relatavam os preparativos do PCC para matar o promotor. Dos criminosos que estavam envolvidos nesse plano, e eu reputo que não é um plano apenas contra o senador Moro, há outros agentes públicos em outros estados da federação que também eram alvos, inclusive além de mim, né, evidentemente, mas isso tudo decorrente aí da insatisfação com a presença dessa facção, né, do PCC no sistema penitenciário federal.
Um esconderijo foi localizado atrás de uma parede falsa em um dos endereços alvo da operação. Os criminosos faziam campana para vigiar os passos de Sérgio Moro e sua família. Segundo as autoridades, ao menos 10 criminosos se revezavam no monitoramento, que aconteceria também em viagens fora do estado. Ele praticamente estava pronto para ter ocorrido já, se era um atentado. A gente não pode cravar, inclusive, que a intenção era sequestrar o ex-ministro Moro e os familiares, né? Ou se era um atentado contra a vida dele. Mas, deixando bem claro isso também, que isso vem desde o ano passado. Não é um problema só deste governo ou do governo anterior. É um problema de um planejamento dessa organização criminosa que desde 2019 está insatisfeita, né, de permanecer nas unidades federais isoladas, porque eles têm realmente perdido poder. A gente tem conseguido enfraquecer, tanto que aqui em São Paulo nós não tivemos ataques, nós não tivemos rebeliões, né, grandes rebeliões, depois de 2006. A organização gastou 5 milhões de reais em aluguéis de chácaras, casas e até um escritório ao lado de endereços do senador. O promotor descobriu o plano e avisou a cúpula da Polícia Federal em Brasília, que designou um delegado para abrir uma investigação. Nós já estávamos desde a remoção do Marcola e demais lideranças que eu solicitei no final de 2018, né? Houve uma omissão aqui do Estado de São Paulo, eu acabei assinando esse pedido de remoção aí do Marcola e mais 21 líderes para o sistema federal. Em novembro de 2018 eu assinei sozinho esse pedido, isso realmente me trouxe, tem me trazido aí muitos problemas, eu vivo escoltado 24 horas por dia por conta disso. As investigações não param aqui e investigações que nós já tínhamos em andamento com relação ao PCC, elas acabaram demonstrando que, além de mim como alvo, também o ex-ministro Moro poderia ser um alvo de atentado ou de sequestro. Então, diante disso, eu comuniquei os fatos ao Procurador-Geral de Justiça e levamos o fato, eu estive com ele em Brasília no final de janeiro, agora, porque isso foi no início do ano, e levamos o fato à direção da Polícia Federal, e que determinou, e também as polícias legislativas, né, do Senado e da Câmara, porque o ex-ministro é senador eleito e a esposa é deputada eleita por São Paulo, e a partir daí foi instaurado um inquérito policial pela Polícia Federal de Curitiba, do qual a gente tem, inclusive, colaborado, o Ministério Público aqui tem auxiliado a Polícia Federal nessa investigação que culminou com a operação de hoje. Tudo estava pronto para os ataques, que seriam simultâneos em São Paulo, Paraná, Rondônia, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. De acordo com Lincoln Gaquia, o principal objetivo era o resgate de Marcola. O que eu queria deixar bem claro é que a ordem primeira era para o resgate do Marcola. Eles tinham o que eles chamavam de plano A. O plano A eles até codificaram por STF. E o plano B era o STJ, né? Eles usavam códigos, até porque isso saiu através de advogados, foi mencionado aí, já foi publicado na imprensa. Então eles tinham que usar codificações, plano A e plano B. O plano A veio por água abaixo. Por quê? Porque o Marcola tentaram, né, o resgate dele em Brasília, não deu certo, foi decretado GLO, ele foi mandado para Porto Velho, houve outro plano lá, e ele retornou para Brasília. Brasília hoje tem uma situação de segurança ímpar dentro do sistema federal, penitenciário federal, uma muralha pra vocês terem uma ideia, eu tive lá, inclusive, no final de janeiro, levando essa notícia do Moro à Polícia Federal, e estive visitando a Penitenciária Federal de Brasília. Eles têm muralha lá com 1,5 metro de diâmetro de concreto, né, capaz de segurar até um avião se jogarem contra a muralha, um carro cheio de explosivos, e vidros blindados para calibres, para altos calibres. Então, a possibilidade do Marcola ser resgatado de dentro dessa unidade
é muito pequena, é quase zero. E aí veio o plano B. E o plano B já estava determinado, né, nessas investigações, que inclusive eu também participei, que eram atentados contra agentes públicos e sequestros. Os atentados para quê? Quer dizer, se a gente não conseguir sair do sistema federal, nós vamos retalhar no Brasil inteiro. Então pode ser, por exemplo, um sequestro de autoridades, não só do Moro, mas um atentado contra a vida. Isso vai ter repercussão. Pode ser que o governo volte atrás em alguma coisa ou não, né? Isso eu não sou capaz de dizer, mas o que eu estou explicando é que, na verdade, esse plano já tem pelo menos 6 meses em andamento, um trabalho excepcional da Polícia Federal. Marcos Williams Herbas Camacho, principal liderança do PCC, foi condenado a mais de 300 anos de prisão pelo cometimento de uma série de crimes como formação de quadrilha, roubo, tráfico de drogas e homicídio. Eventualmente, o Marcola tem 300 anos de pena a cumprir, a possibilidade dele sair pela porta da frente, eu não diria que é nenhuma, mas eu diria que é remota, né, dentro da estrutura do sistema de justiça. Dentro do presídio federal, você fica 3 anos e pode ser prorrogado por mais 3 anos a sua permanência num presídio federal de segurança máxima. Mas ainda que ele esteja em segurança máxima, ainda que a visita dele seja monitorada, você consegue perceber que a facção atua. A facção ela tem a célula, né, da sintonia da restrita, que é a célula que é o cérebro e que ordena todos os atos da organização criminosa. Então, ainda que o Marcola esteja em presídio federal, além de 22 integrantes, né, da cúpula dessa facção, também preso em presídios federais, a facção continua se fortalecendo. Através de comunicação de visita, através de informações entre os próprios integrantes, né? Existe um trânsito muito grande em cadeia, preso entra, preso sai, existe todo um contato e através dessa ligação, né, eles continuam mantendo, né, esse domínio sobre quem está dentro do presídio e quem está fora, mas que é faccionado, que são os responsáveis por cumprir as missões. Esses 9 que foram presos hoje estão em liberdade. Eu desconheço se têm antecedentes criminais, se estão envolvidos, né, processualmente, mas, pela investigação, são faccionados trabalhando, entre aspas, para o PCC. Antes da transferência para a Penitenciária Federal em Porto Velho, Marcola comandava crimes de dentro da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no estado de São Paulo. Em janeiro, o criminoso foi deslocado para o Presídio Federal de Brasília, após suspeita de um plano de fuga para libertá-lo. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública é o antigo desafeto do crime organizado. Moro entrou na mira da facção em 2019, quando isolou lideranças de facções em presídios federais, onde a rotina é mais rígida e não há possibilidade de comunicação. E no caso do Moro, especificamente, porque ele baixou uma portaria proibindo as visitas íntimas. Então, logo ele entrou no Ministério da Justiça, ele proibiu as visitas íntimas aos presos do Sistema Penitenciário Federal. E também depois a lei anticrime, né, acabou também prevendo, né, essa impossibilidade de visita íntima no Sistema Penitenciário Federal. Isso gerou e tem gerado aí também essa insatisfação com relação ao ex-ministro Moro, né, mas são planos que o Ministério Público aqui de São Paulo teve participação, a gente começou essa investigação. Conversas telefônicas entre lideranças do PCC, interceptadas pela Polícia Federal em 2019, revelam Alexandro Pereira, conhecido como Elias, criticando a conduta do governo anterior contra o crime organizado. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexemos diretamente com a cúpula, irmão. Que quem está na linha de frente. Então, se os caras já começaram a mexer em quem está na linha de frente,
Os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí mano, ele veio para atrasar. É uma investigação sigilosa, né? Onde o Ministério Público, nós temos várias escutas telefônicas, interceptações telemáticas, né? Buscas e apreensões acontecendo no país o tempo inteiro. E às vezes, né, numa interceptação telefônica que você está investigando uma quadrilha de tráfico de droga, cai naquela conversa um dos integrantes, né, da quadrilha alvo narrando essa situação. Então, dali se inicia uma outra investigação, um outro pedido e, eventualmente, como o caso aí já era competência da Justiça Federal, né, acionada a Polícia Federal, que tomou a frente com as informações do Ministério Público do Estado de São Paulo e atuou, né, numa investigação preventiva. Na verdade, uma investigação cautelar, né, preparatório agora ao inquérito policial. Um dia antes da descoberta do plano, o presidente da República falou sobre Moro durante uma entrevista. De vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu desse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. O senador lamentou a fala do presidente, que enquanto esteve preso, disse que gostaria de se vingar dele. Que quando a gente combate a corrupção, tentam nos matar com mentiras. E quando a gente combate o crime organizado, tentam nos matar de verdade. E quando o presidente fala que pretende se vingar, isso ele expõe a mim e a minha família, de certa maneira, a risco. Porque ele incentiva comportamentos, muitas vezes de mentes influenciáveis, que podem nos colocar numa situação vulnerável. Sérgio Moro ainda afirmou que os planos das organizações criminosas revelam a ousadia da criminalidade no Brasil. Os fatos de hoje revelam uma ousadia que, se não maior, é igualmente assustadora. Desconheço, na história da República, um planejamento de organizações criminosas dessa natureza contra promotor do caso, que investiga o PCC, mas especialmente contra um senador da República. Por telefone, o senador conversou com a Jovem Pan News e disse o que é necessário fazer para combater o crime organizado. O que nós precisamos fazer, sim, é combater. A gente está vendo um recrudescimento aí do crime organizado nesse governo, esses atentados à população civil lá no Rio Grande do Norte. Agora foi descoberto esse plano. Veja, eu nunca ouvi falar de um plano do crime organizado no Brasil para matar um senador da República. Isso é muito grave. Não porque me envolve, não por causa do senador, mas porque revela esse grau de ousadia. O crime organizado tirando essas asinhas de fora. Então nós precisamos, sim, ter um esforço suprapartidário para vencer esse desafio. Como é que se faz isso? Investindo em inteligência, em combate, investindo na polícia, na segurança pública e aprimorando a nossa legislação. Eu ouvi ontem as frases lamentáveis do presidente da República, o Lula, a meu respeito. Primeiro um palavrão e depois falando que tinha um desejo de se vingar. E esse tipo de frase é lamentável, mas vamos olhar para frente. O que eu gostaria realmente é de ter o apoio do governo federal, do PT, para esse meu projeto que estou apresentando hoje no Senado, que apresento para proteger não só os agentes da lei, mas igualmente a população. Em São Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre o trabalho de investigação. Nós tivemos, há algum tempo, a referência, a informação
de que um agrupamento criminoso, uma organização criminosa, visava planejar e executar atentados violentos contra várias autoridades. Essa informação chegou originariamente até mim por intermédio do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que me informou da possibilidade da existência disto. Evidentemente, eu contactei imediatamente com o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Andrei, informei a ele dessa possibilidade oriunda desse relato que me foi transmitido pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e determinei que a Polícia Federal estivesse mobilizada, tendo em vista que se inseriria na sua competência pelo fato de ter uma repercussão interestadual, à luz do artigo 144 da Constituição Federal, quando há uma repercussão internacional ou interestadual de um ilícito, a Polícia Federal pode e deve atuar. Ele fez elogios à atuação da Polícia Federal, que deflagrou a operação para desarticular a organização criminosa. Elogiando todas as autoridades que atuaram no caso, especialmente a Polícia Federal, representada pelo diretor-geral Dr. Andrei e pelo superintendente de São Paulo, onde ocorreram 8 prisões, mas também dos outros estados que atuaram, no Paraná e em outras unidades federadas, e, por outro lado, fazendo esse convite a que haja seriedade no debate político no Brasil. Porque não se pode pegar isoladamente uma declaração de ontem literalmente, e vincular uma investigação que tem meses, em que o nosso governo e em que a Polícia Federal, atuando de modo técnico e independente, cumpriu a lei e obteve um êxito extraordinário. As autoridades continuam as investigações para esclarecer uma série de lacunas que ainda precisam ser preenchidas, entre elas a eventual existência de outros possíveis alvos ou de suspeitos não localizados pelas autoridades. Aqui agora, o que cabe agora? Cidades do Rio Grande do Norte vivem um pesadelo. Incêndios contra prédios públicos, comércios, veículos e tiros aterrorizam a população. São ataques violentos realizados por facções criminosas que atuam dentro e fora dos presídios do estado. As facções criminosas do Rio Grande do Norte nunca dormem. Os ataques começaram na madrugada de terça-feira, dia 15 de março. De lá para cá, ninguém mais vive em paz. O medo assombra a todos. Muitos incêndios foram registrados. Os ataques acontecem a qualquer hora do dia. O que parecia durar uma madrugada dura semanas. Algumas cidades alvos de ataque são Acari, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lagoa da Anta, Lajes Pintadas, Montanhas, Mossoró, Nísia Floresta, Parnamirim, Santo Antônio, Tibau do Sul, Touros e São Miguel do Gostoso. É ativo, velho! No primeiro dia de violência, um fórum de justiça, 2 bases da Polícia Militar, a sede de uma prefeitura e outros prédios públicos foram atacados. Eu não poderia te dizer assim, isso acontece por X motivo, mas a gente pode tentar fazer uma avaliação, uma digressão do porquê está ocorrendo agora. Claro que também estamos muito naquela fase aguda do problema, acredito que está baixando a intensidade na data de hoje, uma série de medidas
houve um reforço na parte de repressão, efetivamente, de policiamento ostensivo, uma série de medidas que têm sido tomadas pelas agências, pelos órgãos de segurança, as forças de segurança aqui do Estado. Mas quando a gente está realmente no centro dessa crise, né, talvez muitas vezes a gente precise tomar medidas mais visando a refluir, né, a voltar à normalidade o mais rápido possível e depois tentar entender as causas e trabalhar de uma forma mais ampla e mais estratégica, né, que realmente isso deve ser feito e tem sido feito. O Ministério Público tem uma série de atuações nesse sentido. Mesmo com a segurança reforçada, a violência continua. Mais de 100 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento nos crimes. Nesta imagem de câmeras de segurança, dá para ver um criminoso ateando fogo em um veículo. Neste outro registro, um vídeo mostra a ação de criminosos que incendiaram o depósito de medicamentos de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. 3 homens aparecem nas imagens. Um deles logo sai da sala, enquanto outros 2 permanecem. Os bandidos reviram gavetas, abrem caixas e começam a amontoar papéis. O vídeo revela quando eles colocam fogo em uma caixa. De acordo com o prefeito da cidade, o prejuízo estimado é de 10 milhões só em medicamentos. O local armazenava todos os remédios do município para as unidades básicas de saúde. Já são mais de 200 ataques. Até agora, foram apreendidos artefatos explosivos, armas de fogo, galões de gasolina, além de 11 motos e 2 carros, dinheiro, drogas e munições. Produtos de furto também foram recuperados. O Estado não divulgou um balanço com o número de mortes relacionadas aos ataques no Rio Grande do Norte. No entanto, Carlos Eduardo Nazário, de 49 anos, estava na rua por volta das 9h30 da noite, com os amigos, quando foi baleado. Ele era policial penal. Para o governo federal, o gatilho para os ataques foi a transferência de chefes do chamado Sindicato do Crime para fora do estado. A organização é considerada pelas forças de segurança a principal facção do Rio Grande do Norte. E deixando bem claro para todo o estado que essa guerra não vai parar enquanto tudo isso que a gente está deixando claro aqui para vocês não for aceito pelo governo. A gente ainda não tem uma radiografia focada com relação a todas as causas, né? Ou pelo menos as principais, mas a gente consegue ter algum norte com relação a isso, né? Até porque o Ministério Público tem um setor de inteligência aqui, né, no GAECO, né? Nós agimos em conjunto com o sistema de inteligência, com outras agências de inteligência, então mais ou menos a gente consegue ter um panorama disso. Houve prisões de lideranças importantes da facção, certo? Recentemente, algumas ações bem contundentes com relação a essa facção específica foram tomadas, né? Então, tem sido paulatinamente prejudicados, estão se sentindo prejudicados alguns interesses da organização criminosa, interesses esses ilícitos, tá? E também tem a questão do sistema prisional, tá? Que eu acho que é bem importante nessa equação. O Sindicato do Crime é uma facção criminosa fundada há cerca de 10 anos, com uma dissidência do PCC, primeiro comando da capital. Pois é, né? O que a gente assiste no Rio Grande do Norte é a ascensão de uma facção criminosa que é uma dissidência do PCC, que lá em 2013, seu grande líder vai preso. Em 2017, o Sindicato do Crime rompe com o PCC. Na verdade, o Sindicato do Crime são aqueles que não concordavam com a distribuição dos lucros do tráfico de entorpecentes do PCC e acabaram
saindo do PCC e montando a nova facção criminosa que, segundo consta, né, tem como chefe um indivíduo de prenome Alicate. Esse indivíduo é quem teria resolvido quebrar aliança com o PCC e começado assim a sua nova facção. É uma facção muito violenta, que usa terrorismo puro e a discussão sempre também envolvido com tráfico de entorpecente. Não é novidade para ninguém que a gente lembra em 2017 a guerra interna no presídio de Alcaçuz, onde essa facção, rompida com o PCC, mata mais de 20 integrantes dessa facção contrária. E aí começa a ficar bem claro essa luta, essa guerra interna. Hoje se tem notícia nos estudos que o Comando do Crime tornou-se aliado ao Comando Vermelho nessa guerra contra o PCC. Na época, presos ligados ao PCC não aceitavam ordens para enviar recursos arrecadados com o crime para São Paulo. Com um racha, as duas facções passaram a disputar o crime organizado no Rio Grande do Norte. A facção foi descoberta com as investigações da Operação Alcatraz. Segundo o Ministério Público do Estado, o Sindicato do Crime tem uma data oficial de criação, 27 de março de 2013. O estatuto e lema do grupo foram definidos por conversas pelo aplicativo de WhatsApp e foi descoberto após a apreensão de celulares. Então a gente percebe que o Sindicato do Crime é uma facção estadual. Potencialidade de crescer sempre tem, até porque com o trânsito de presos no nosso país, um preso sai do Rio Grande do Norte, pode sair de Alcaçuz, ir para um presídio, por exemplo, no Amazonas, e lá, como representante dessa facção, começa a, entre aspas, batizar outros integrantes insatisfeitos com a facção que domina o presídio do Amazonas, por exemplo. Então a possibilidade de crescer tem sempre, mas não do tamanho que são as grandes facções que têm muito lucro, que são facções que dominam o tráfico de entorpecente. E assim, se a gente fosse ter um olhar empresarial do crime organizado, porque crime organizado tem um olhar empresarial, essas facções maiores têm mais a oferecer àqueles que são a elas aliados. Então, essas facções menores, elas atuam, né, e conseguem proteger numa escala menor, uma escala estadual. Acho difícil hoje, do tamanho que está o PCC e do tamanho que está o Comando Vermelho, uma facção dessa estadual crescer a ponto de enfrentar as duas maiores facções do país. Para as autoridades, os ataques que tiram o sono das cidades do Rio Grande do Norte também têm como reivindicação melhores condições nos presídios. O sistema prisional do Rio Grande do Norte, depois daquele do episódio trágico que ficou conhecido como Massacre de Alcaçuz, em janeiro de 2017, ele sofreu uma ampla reestruturação. Isso é fato. Existe hoje uma série de procedimentos que não existiam naquela época. Questão de bloqueadores de celular, revistas, scanners corporais. Então, tudo isso, e próprio procedimento mesmo, regras dentro do sistema das cadeias, das unidades penitenciárias, que a gente sabe que infelizmente no Brasil, em muitos estados, as regras há uma frouxidão muito grande, certo? Então, isso paulatinamente ao longo do tempo tem trazido algum desconforto, algum incômodo para as lideranças da facção, que estão hoje quase todas elas presas, né? E tem muito tempo de cadeia a cumprir, de sentenças condenatórias a cumprir. Então, eles não querem cumprir num sistema extremamente rigoroso, tá? Então, algumas pautas sempre a gente verifica que voltam à tona. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte nós não temos visita íntima, tá? Visita íntima, ela não é prevista na lei de execução penal. Por mais que alguns
algumas pessoas digam, é um equívoco. Ela não tem previsão na lei de execução penal. Tá? O que tem previsão é a visita da companheira, do companheiro, dos familiares. Isso, logicamente, esse direito é resguardado, mas a visita íntima não. Isso é uma coisa que incomoda muito no sistema, principalmente essas lideranças. Neste vídeo que circula nas redes sociais, possíveis integrantes das facções fazem várias exigências. Nós queremos no mínimo 4 visitas por mês, 1 por semana. 3, banho de sol, nós queremos por direito, pelo menos de 2 em 2 dias. 4, alimentação melhor e que entre pelas visitas para armazenar nas celas. 5, televisão nas celas. 6, luz dentro das celas. 7, que as autoridades investiguem o Poder Judiciário do RN, pois estão com opinião formada para não soltar os presos que estão no direito do semiaberto. 8, tortura, nós não aguenta mais, nem vamos mais aceitar. 9, respeito com os nossos visitantes e com os presos. 10, investiguem o sindicato dos agentes, o sistema carcerário e o Poder Judiciário do RN, pois tudo é uma maquiagem que eles passam na mídia. 11, o aumento de horário das visitas para 3 ou 4 horas. 12, superlotação nas celas. 13, investigue o presídio Rogério Coutinho Madruga, pois são celas de contêiner, superlotadas, muito quente, temperatura 40 a 50 graus, sem ventilação, presos tudo com tuberculose e várias doenças. O presídio tem que ser desativado por falta de condições para os presos cumprirem uma pena dignamente. 14, os agentes brincam com os presos de enforcar. Vários agentes pegam nas mãos e nas pernas, enfoca até desmaiar. Joga dentro de um cativeiro chamado forninho, cheio de spray de pimenta. Já se viu preso fazer exigências. Quem tem que ter direito é vítima e cidadão do bem. Enquanto a gente não tiver um governo que emplaque tolerância zero contra esse tipo de criminalidade, contra esse tipo de bandido, que haja na linha de frente, na ponta, com atitude, com coragem, com determinação, e não ficando de 4 com o crime organizado, como a gente está vendo, vai ficar muito difícil, a situação tende a piorar. Se você deixa o seu pet entrar na cozinha, se você deixa ele entrar no seu quarto, não vai demorar muito para ele subir na sua cama. É mais ou menos isso que está acontecendo. A gente está dando muito direito para criminoso, muito direito para a gente que só pensa em fazer o mal, e estamos se esquecendo das vítimas. Quem está no comando, quem deveria estar no comando é o Estado, e não é o que a gente está vendo na atualidade. Os criminosos falam ainda que a guerra é com o Estado e que os ataques não têm previsão para acabar. E deixando bem claro para todo o Estado que essa guerra não vai parar enquanto tudo isso que a gente está deixando claro aqui para vocês não for aceito pelo governo. Que a gente não quer guerra a não ser com o governo. Nossa guerra está declarada com o Estado. Agente penitenciário, polícia, o que tiver de opressor, fuleiro, pilantra, fardado no nosso Estado, nós vai derrubar tudo. Nós vai estar descendo para cima. A guerra está travada, não vai parar mais não, enquanto o direito para os nossos irmãos lá dentro não ser aceito. Diante de tantas ameaças, homens da Força Nacional intensificam a segurança no Estado. Serão 190 policiais que irão se somar ao trabalho das forças de segurança no plano estadual. Afirmar aqui para o povo do Rio Grande do Norte. Continuaremos incansáveis, agora contando com um reforço muito importante da Força de Segurança Nacional no enfrentamento à violência, combatendo esses atos criminosos. Em todos os cantos e nos ares, os agentes de segurança estão mobilizados para reprimir gangues acusadas dos ataques. Nossa intenção é o combate ao crime, realmente para intensificar o nosso policiamento, a ajuda em apoio às unidades que estão em solo, para que diminua essa situação que está ocorrendo agora no Rio Grande do Norte. Nós também vamos estar em apoio às unidades terrestres. O helicóptero é uma plataforma aérea
Então nós vamos estar nessa plataforma dando segurança às unidades que estão em solo. Mesmo com reforço, o povo está inseguro e não vê a hora de acordar desse pesadelo. Mas o que está acontecendo, mano, eu digo a você que nunca tinha visto na minha vida, mas só digo a você o seguinte: ei, é triste a gente sair para trabalhar, não pegar ônibus, não pegar nada e ficar numa situação dessa. É muito triste essa situação. Assim, insegura eu não estou totalmente, mas se percebe que a situação está bem perigosa, né? Nós fomos para Natal passear e não conseguimos Uber para voltar, não estava conseguindo táxi, estava bem perigoso. A violência não para. Apesar da chegada da Força Nacional, os ataques são orquestrados de dentro dos presídios. Os moradores estão falando que teve um ataque, que atacaram fogo na porta aqui da polícia e muito tiro, uns 12 tiros. Há 7 anos, o Rio Grande do Norte viveu e vive ondas de ataques. Em agosto de 2016, a facção gerou um prejuízo de mais de 4 milhões de reais ao setor de transportes. 32 veículos foram incendiados em um intervalo de 7 dias. A motivação teria sido a instalação de bloqueadores de sinal de celular em presídios do estado. Em 2017, as duas facções, Sindicato do Norte e PCC, se enfrentaram em uma batalha campal dentro do presídio estadual de Alcaçuz, que deixou mais de 20 mortos. Imagens de parte dos internos nos telhados dos pavilhões, levantando bandeiras das facções rivais, circularam na imprensa nacional e internacional durante os 13 dias. As cenas marcaram a memória da população e a história do sistema prisional. A maior penitenciária do Rio Grande do Norte virou campo de guerra no episódio que ficou conhecido como um dos mais brutais do sistema prisional brasileiro. Na época, familiares dos presos aproveitaram para levar alimentos para o local. O vice-diretor liberou para entrar alimentação para os apenados. Então nós fomos comprar. Quando chegamos aqui, eles disseram que só ia entrar 10 quilos no total, para um pavilhão onde existe, está com mais ou menos uns 700 a 800 pessoas. Segundo a esposa de um dos presos, muitos não se alimentavam há quase uma semana. Nada. Eles não têm nada. Porque eles iam ter a visita, nem a água, porque a água está cortada do pavilhão 1. A Polícia Militar chegou a construir um muro para separar os detentos que pertencem às facções rivais, Sindicato do Crime e Primeiro Comando da capital. Em junho de 2018, o sindicato atacou uma base do Corpo de Bombeiros em Mossoró. Homens atiraram contra o prédio e atearam fogo em veículos da corporação. O Sindicato do Crime é um grupo criminoso, certo? Não é um movimento social. É um grupo criminoso que tem seus interesses ilícitos. O interesse deles é o tráfico de drogas, que possa movimentar quantias relevantes na venda de drogas, no comércio de armas, eventualmente alguns crimes patrimoniais. Então a gente vê que, infelizmente no Brasil, de certa forma, muitas vezes o crime até é romantizado, né? Algumas pessoas até podem ter alguma simpatia no bairro, dizer, não, mas o sindicato de certa forma pode ajudar com isso, com aquilo. Todo esse tipo de benesse que pode ser feita, benesse entre aspas, é tudo proposital, interessado e circunstancial. Na medida que o cidadão de bem conflitar com os interesses dele, por exemplo, seja fazendo uma denúncia, ou seja mesmo se tiverem que queimar um determinado local para fugir, para alguma coisa, eles não vão pensar 2 vezes, certo? O Sindicato do Crime é uma organização criminosa e está promovendo ataques indistintamente nas ruas, inclusive ônibus cheios de trabalhadores têm sido colocados em situação de incêndio, em situação de risco, tiroteios, houve morte de comerciantes. Então, isso é importante que o Estado deixe muito clara essa posição, que é realmente um grupo criminoso. A onda de ataques de 2023 tem um responsável.
Para as autoridades, é José Kempis Pereira de Araújo, de 44 anos, um dos líderes da facção. Ele é apontado como mentor intelectual dos ataques coordenados na região. Alicate, o líder dessa facção, foi recapturado e, ao voltar para o sistema prisional, tornou-se, mais uma vez, o dominante naquela situação, e ele é que teria fomentado essa rebelião ou essa reação contra o Estado. Não é por outro motivo que essa semana ele já foi transferido para um presídio federal, porque ele é visto como um mentor, ou pelo menos como coordenador de toda essa violência que está existindo no país. Existe uma outra linha onde o TRE daquele estado está para julgar um indivíduo que ganhou para deputado federal, considerado miliciano, e que enfrenta essa guerra, principalmente, dessa facção criminosa. E que essa movimentação toda seria em razão do julgamento desse deputado, segundo consta miliciano, que pode retomar o seu mandato. Isso é o que a gente fica sabendo por pessoas que moram naquele estado e que narram essa situação. Eu não vi nada a nível oficial no tocante a esse miliciano deputado. Então, para nós, a situação que se coloca é exatamente essa indignação que a massa carcerária tem em relação ao tratamento que recebe do Estado. É mais ou menos o que está no estatuto do PCC, quando ele se propõe a lutar contra a opressão do Estado, frente à população carcerária. É essa bandeira que, segundo consta, também está sendo levantada lá. Conhecido como Alicate, o preso foi transferido para um presídio federal de Mossoró. Além do líder da facção, outros 9 detentos também foram transferidos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve no estado e disse que o governo federal investirá em viaturas, armas e melhorias nos presídios do Rio Grande do Norte, após os ataques de facções. O sentido principal dessa visita, além da dimensão da crise, é nós dimensionarmos apoio financeiro ao Rio Grande do Norte para que sejam compradas mais viaturas, sejam comprados mais armamentos e para que nós tenhamos uma reestruturação do sistema penitenciário aqui no Rio Grande do Norte, com investimentos em estrutura física, abrangendo reformas no sistema penitenciário hoje existente e também a construção de novas unidades. Esse apoio que nós prestamos desde a terça-feira se traduziu no envio a estas alturas de aproximadamente 700 policiais das várias forças a que fiz alusão, que estão aqui. Investimento que a estas alturas já ultrapassa 5 milhões e 300 mil reais neste apoio do governo federal ao governo do estado. Nós estamos aqui para dizer que esse apoio não tem limite. O limite é dado pela necessidade. Flávio Dino disse ainda que a situação está em controle progressivo. Em nenhum momento eu disse que a situação estava sob controle. Eu disse controle progressivo. Controle progressivo significa taxas declinantes. Então a situação de ontem não é ainda que nós desejamos e vamos conseguir, mas é muito melhor do que há 2 ou 3 dias atrás, porque nós saímos de centenas de ataques para menos de 10. É isso que eu chamo de controle progressivo. Até o momento, segundo o ministro, o governo federal já fez o envio de aproximadamente 700 policiais para o Rio Grande do Norte, em um investimento que já ultrapassa mais de 5 milhões. Quando a gente tem um governo fraco, diria até frouxo, conivente com ações criminosas, o que a gente vê é isso que estamos vendo agora na atualidade. E ataques, presos fazendo exigência, um ministro da Justiça que vai até lá para dar benefícios para presos, essa que é a verdade, porque ele falou que vai propor melhorias no sistema prisional, mas eu não vi ele falando nada sobre melhorias
e atendimento à vítima desses bandidos que estão lá reclusos, colocando o Estado de 4, de refém. Nós não vimos nada disso. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte também apontou que comandos seriam dados de presídios localizados em outros estados do Nordeste, como a Paraíba e Bahia. O sistema federal irá isolar os presos em celas individuais com visitas monitoradas e apenas por parlatório. Especialistas em segurança pública falam que o crescimento das facções é por causa da briga pelo mercado de drogas bastante lucrativo. O avanço do crime organizado nos presídios impõe novos desafios aos gestores públicos de pensar ações para desmantelar as organizações e confrontos que refletem no crescimento vertiginoso de crimes e violência. A violência hoje no norte e no nordeste do país está intrinsecamente ligada ao tráfico de entorpecente. Hoje a gente sabe que a droga entra pela região amazônica, né? Nós temos lá pertinho da Bolívia, nós estamos lá pertinho do Peru, né? Entra pelo Acre, entra toda a região amazônica, entra de avião, entra de barco, entra de mateiro, entra de bicicleta. A droga entra na nossa fronteira da forma que o traficante eleger, de aeronave, né? E essa situação faz, né, o PCC ter o comando, o domínio da entrada de droga no sul e no sudeste do país, o que fez com que essas outras facções, e principalmente o Comando Vermelho, fosse procurar o norte e o nordeste do país, para, principalmente através do norte, ele conseguir a droga sem passar, né, por um pedágio do PCC, colocamos assim, e usando exatamente, né, o norte da Bahia, né, esses estados do Nordeste, para atravessar e chegar no mar através do porto. E lá na parte norte do país nós estamos muito mais próximo ao continente europeu do que aqui no Sudeste. Então, geopoliticamente, você consegue, né, entender por que essa luta no norte e no nordeste do país. E muito dos homicídios que a gente estuda, né, principalmente no norte e no nordeste do país, estão intrinsecamente ligados ao tráfico de entorpecente. Há, eventualmente, discordâncias ou na quantidade de droga, ou na forma de distribuição de droga, ou até, né, de quem domina o tráfico de entorpecente naquela região. O que a gente percebe é isso. Então, o índice elevado de homicídio e de violência naquelas regiões está também ligado ao tráfico de entorpecente e às facções criminosas que dominam aquela região. Ainda não se sabe quando a violência vai acabar. Os ataques continuam e o povo aguarda uma resposta. Acredito que sim, acredito que tem que ser mantida uma carga alta de intensidade de ações estatais para que essa tendência se mantenha e paulatinamente consiga chegar a zero próximo disso. Mas eu tenho percebido, e a gente está em constante diálogo com as outras forças de segurança, reuniões diárias, inclusive, às vezes mais de uma por dia. De ontem para hoje, várias medidas começaram a ser tomadas no sentido de intensificar mesmo. Um policiamento ostensivo que tentou ocupar locais que são redutos da facção para buscar criminosos pontuais que tinham mandados de prisão. Houve uma incursão nesses locais. O policiamento ostensivo tem sido reforçado, até porque chegaram mais reforço vindo de Força Nacional, vindo de outros estados. Apoio aéreo também tem sido reforçado para essas operações. Hoje a Força Tarefa de Segurança Pública do Sistema de Segurança Pública deflagrou uma operação para cumprimento de mais de 30 mandados de prisão relacionados ao sindicato do crime. Então a gente imagina que a partir dessa repressão forte a gente vai conseguir refluir esse movimento que, como eu disse, pelas características dessa facção local, ele é muito pulverizado. Então, realmente foram movimentos muito intensos, números muito altos, né? A gente não nega isso, mas eu acredito que há um cenário de melhora, assim. O Brasil já está perdendo para o crime se continuarmos desse jeito. Não é aceitável
que um governo esteja tão omisso e fique tão submisso ao crime organizado como nós estamos vendo. Não é possível que se negocie com o crime organizado. Eles não podem ameaçar a sociedade, ao invés de fortalecer as forças de segurança, ao invés de formarmos uma força-tarefa para combater isso, o que a gente tem visto é o governo tentar negociar para que pare isso. Foi mais ou menos o que aconteceu em 2006, quando eu estava no Grupo de Operações Especiais. O documento Jovem Pan fica por aqui, mas no canal do YouTube você pode rever esse programa e outros também. A gente sempre com a verdade dos fatos. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.